sobre disco de freio, quais catálogos que eu acredito serem... Na verdade, são poucas indústrias de disco de freio, né? Os dois que eu gosto de estar utilizando é a Hiperfreeze e a Fremax. Inicialmente eu começo pelo Hiper, depois, se eu tiver alguma dificuldade, eu vou para o Fremax. O que é uma vantagem em relação a cada um? Em termos de itens para disco nacionais, carros nacionais, o Hiper atende muito bem. Para importado, o Fremax eu acredito ser um pouco superior. Mas ainda assim pode ser que tenha carros importados que só a Hiper tenha e vice-versa. Ou que algum nacional aí novo que a Fremax lançou primeiro não segue muito a regra, mas eu gosto de usar mais ou menos nessa metodologia. Vamos começar aqui, sempre lembrando, para mim puxar aqui o catálogo, eu aperto Windows no canto inferior aí do teclado, essa bandeirinha que tem aí para a gente ganhar tempo. Abrir direto aqui no Hiperfreeze. Vou abrir aqui vamos dar um exemplo aqui informativo, só fechar. O catálogo está um pouco desatualizado, vou atualizar ele aqui para a gente estar usando. Sempre manter o catálogo atualizado, que é uma boa. Às vezes pode ter algum lançamento, alguma coisa, seu catálogo não está atualizado, ele não vai aparecer para você. Ou alguma alteração aí, alguma coisa que eles fizeram no catálogo. Disco de freio, o que eu vou estar utilizando? Vou preencher o carro, no caso aqui vou usar um Peugeot 206, beleza? Coloco o veículo, modelo, eu não preencho essa lacuna, coloco se eu quero eixo dianteiro ou traseiro, tem carro que é disco nas 4 rodas. Carro que é disco nas 4 rodas vai ter disco na dianteira e na traseira, beleza? E tem carro que é disco na frente e atrás é tambor. Então você tem que tomar cuidado na hora de filtrar ali. No caso, eu vou querer o disco dianteiro de um Peugeot 2006. Sempre preenche nesse formato: veículo, eixo, ano. E já pulo aqui para o produto. Produto, no caso, o que eu quero? Um disco de freio. Galera, o que a gente tem que ficar atento quanto a disco de freio? Se trata ao motor, claro, né? Motor, ano, tudo bacaninha, como nos outros. Aqui tem um eixo para a pessoa que não filtrar se ele é dianteiro ou traseiro, sempre vai ter aqui também informando se é eixo dianteiro ou traseiro. Mas sempre eu gosto de estar filtrando desse formato: veículo, eixo, ano e o produto que eu quero, que no caso aqui é um disco de freio. Tá. Sempre o carro que eu estou pesquisando, porque lógico que um disco às vezes tem mais de uma aplicação, vai estar em negrito, vou verificar o motor e o ano. O que é um diferencial que tem em disco de freio que a gente tem que estar atento e perguntando para o cliente? Por exemplo, nesse Peugeot aqui, para esse Peugeot, sai discos ventilados e disco sólido. Isso aí, quando tiver esse caso de o mesmo carro usar disco sólido e ventilado, já é uma coisa que eu tenho que prestar bastante atenção, que é essa informação aqui: se é sólido ou ventilado. Vou seguir o ano, mas aqui, ó, para os Peugeots desde 98, esse catálogo está me falando que usa tanto disco sólido quanto ventilado. Se é um carro 2002, pode ser que use tanto esses aqui, ó, desde 98 sólido, como use algum desses ventilados aqui, seguindo o motor, claro. Então, se fosse um motor 1.4, tem esse disco aqui e esse, beleza? Eu poderia estar matando se era sólido ou ventilado. Mas a principal informação entre sólido e ventilado, para a gente estar sabendo, o que é um disco sólido? Tá vendo aqui na figura que ele só tem uma faixa de disco? Isso é um disco sólido. Disco ventilado, se você observar aqui na foto e ter uma peça em si na mão, você vai ver que ele tem 2 filetes aqui, ó, de disco. Tem uma abertura entre ele e ele é 2 ligas, uma ligada à outra por meio disso aqui. Beleza? Isso é um disco ventilado e o que é só uma liga é disco sólido, beleza? Num caso desse aqui, porventura, o cliente me fala aqui que ele tem um Peugeot 2004 e que porventura ele não sabe o motor do carro para estar auxiliando a gente para estar vendo o disco certo, mas ele tem uma excelente informação que é a medida. Onde eu verifico medida de disco? Bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem exibir figura. Aqui na figura vai ter todas as medidas do disco e aqui na fotografia dele ensinando a medir. O que a gente tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, quando pede um disco, uma coisa que é muito boa já para matar de início
é o diâmetro externo, ou seja, a figura A. A figura A é o total do disco, beleza? Espessura da pista, figura B. Figura B é essa distância. Espessura mínima na pista. O que que significa espessura mínima na pista? O mínimo que esse disco pode desgastar para não ter alteração na frenagem. Então, por exemplo, o disco começa em 22 milímetros e ele pode chegar até 20 milímetros, tá? Quando chegou nisso aqui, o disco tem que ser trocado. Então, geralmente, quando o disco ele já teve desgaste, ele tem aquela rebarbinha aqui na lateral. Então, se você vai usar a medida B, você tem que medir bem na quininha, porque ele fica com aquela rebarba. Beleza? E a altura total é o C. Ah, o C, eu vou tirar como? Pegamos no paquímetro e medindo aqui por fora? É claro que não. Você pega a parte baixa ali do paquímetro e mede daqui para cá, que aí você vai ter a figura exata. Você tentando medir dessa parte para cá, enfim, você não vai conseguir. Você tem que pegar, colocar o paquímetro aqui e medir até o fundo. Beleza? E a quantidade de furos. Esse disco, por exemplo, são 4 furos. 1, 2, 3, 4. Ah, João, mas tem 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 2 furos você desconsidera. São os furos guia. Que é para quando o mecânico for montar lá, ele ter um norte, né, para seguir. É o guia. Sempre que é guia, você não considera. Você considera os furos normais. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Esse catálogo diz que é bem simples, galera. O que que você precisa saber basicamente? Quando ocorre uma situação, por exemplo, aqui no Celta, ele tem 2 modelos de disco para ele? Tem. Ele usa tanto esse disco quanto esse. Mas como é que você mata? Isso é sólido ou ventilado. Para sólido e ventilado, só tem um modelo de ventilado e um modelo de sólido. Você não precisa estar procurando mais, medindo o disco. Quando você vai precisar medir? Uma questão igual essa aqui, ó, do Gol ou aquele do Peugeot que a gente viu. Opa, o Gol aqui não deu certo. Vamos apagar esse ano aqui. Vamos colocar 2008, por exemplo. Olha a quantidade de disco ventilado que tem para o Gol 2008. Eu não gosto de seguir muito essas informações. Aro 13, Gol G5, Aro 14. Eu desconsidero um pouco isso aqui, tá? Eu prefiro, para ter 100% de certeza, pedir para o cliente medir o disco. E aí não vai ter erro. Lembra da história que eu falei que sempre tem que tirar todas as medidas? Olha esse disco aqui, deu achar 239. Esse aqui, 239. Tanto esse, ó, 239 milímetros e 239 milímetros. Então tem muita gente que gosta de só pedir para medir a espessura, o diâmetro externo dele. E muita gente, quando chega aqui, o cliente porventura vai e fala pra gente, é 239 milímetros. Só olha esse aqui, galera. O que que eu canso de falar? Sempre continue olhando as observações do catálogo. Você chegou aqui, achou um de 239? Confere. Vê se o de baixo também não vai ter 239 milímetros. Ou o outro também não vai ter. Nesse caso aqui, todos dois são de 239 milímetros e aplica no Gol e são ventilados. Como é que eu vou matar? Qual é o certo? Com as outras medidas. Esse aqui, por exemplo, ó, espessura da pista 20. Esse aqui já é 18. Pronto. Nessa medida aqui eu já mato qual é o certo. Porque se você aplicar o maior, por exemplo, no menor, quando ele chegar lá, ele não vai conseguir fechar. Não vai conseguir montar esse disco. Então, nesse caso aqui, eu teria que perguntar tanto a espessura da pista, tanto o diâmetro externo, quanto a espessura da pista, para conseguir vender certo esse disco. Outra medida aqui que eu conseguiria ter certeza de qual é o certo. A altura total. Esse aqui é de 34 e esse aqui é de 38,70. Você mede a altura e vai descobrir o certo. Diz que é basicamente isso. Você só coloca o veículo, o eixo, o ano e o produto que você quer, no caso do disco aqui. Fica atento à questão de sólido e ventilado. Não esquece isso. Sólido e ventilado é uma coisa muito importante. E se deu mais de uma opção, como nesse caso aqui, ó, eu sempre, para não ter erro, peço para medir. Com a medida, cara, você nunca vai errar. Tá legal? Eu vou mostrar outro catálogo aqui também, que é o Fremax.
O Fremax ele tem baixado também, mas eu não sou muito, não gosto muito dele. Eu prefiro usar o Auto Expert. Auto Expert é o nome do catálogo da Fremax. Você clica aqui, que é do grupo, é uma empresa que faz parte de um grupo grande e todas essas marcas aqui são delas. E você consegue usar todos esses catálogos é, usando aqui pelo Auto Expert. E olha o que, que é muito legal. Aqui você consegue consultar a placa de um veículo, beleza? Então, você em casa aí, quando estiver treinando, bate a placa, você vai ver que ele vai dar o ano do carro, tudo bonitinho. Então, isso já é muito legal. Quando você chega um cliente, o cliente não sabe a placa, não sabe os dados do carro, você pode estar vindo aqui no Auto Expert e pesquisando a placa do veículo do carro, do cliente, beleza? Mas vamos aqui. Outra coisa que eu vou mostrar que eu acho muito bacana nesse catálogo. Segmento. Eles trabalham com todas essas linhas, no caso a gente é automóvel, né? Vou colocar aqui, por exemplo, BMW. Veículo. Eu vou querer para uma 320. Viu que não deu? Por quê? Numa BMW, por exemplo, série 3. Tem catálogo que vai chamar de 320. Se eu for aqui, por exemplo, no Hiper, se eu for como 320, 2012, ela veio para mim. Por isso que eu falo sempre nos vídeos, fala a língua que o catálogo fala. Você viu aqui que está se tratando de Mercedes? Por isso que é bom também preencher a montadora. Agora sim, estou falando só de BMW 320. Aí, agora sim eu estou falando só de BMW 320. E para o ano 2012 ele está me dando todas essas opções. É bom eu verificar a medida, tá? Agora vamos voltar para o Fremax. O que que eu gosto bastante? No Fremax ele já divide, por exemplo, a BMW em série e Mercedes em classe. Classe C, ou seja, classe C é o quê? 680, C200 e por aí vai. Classe A, A200, A250, por aí vai. Série 3. Aí às vezes a pessoa fica olhando aqui e não consegue encontrar. Cara, dá uma olhada para baixo, se você não sabe, e vê como é que ele chama as linhas dos carros. Por exemplo, eu vou usar aqui série 3, que é da 320, 2012 também. Eu nunca preencho versão, tá? Eu vou direto pro produto que eu quero. No caso aqui, eu quero o disc freio. Pesquisei, que ele me dá todas as opções, e uma coisa que ele vem aqui, ele vem todas as opções para aquele carro. Então, se ele usa também disco na traseira, ele vai vir. Só porque esse catálogo tem essa opção aqui e as medidas já vêm de imediato aqui na sua frente. E também tem a informação aqui se é ventilado, se é sólido, enfim. Ele tem essa opção aqui, ó, de você vir aqui e filtrar se você quer, ó. Por exemplo, eu fosse vender pro céu, tá? O cara me falou já que é sólido. Eu ia selecionar aqui sólido. Nesse carro só tem disco ventilado, então só tem ventilado. E aqui você consegue filtrar se você quer disco dianteiro, ou traseiro, ou enfim. Se fosse tambor, você clicasse traseiro, ele também ia aparecer. Mas o que que é o melhor desse carro? Se eu ligo para o cliente e ele já está com esse disco desmontado, e eu, enfim, não preciso estar verificando só pelas informações, ele consegue me dar pela medida. Então, se o cliente fala que o diâmetro externo do disco dele é de 330, eu nem fico perdendo tempo aqui, ó. Eu já venho para cá e seleciono 330. Ó, com medida de diâmetro externo de 330, ele tem esse disco. Ah, se eu for pela medida, eu só vou conferir o diâmetro externo? Aí não, velho. Aí você vai conferir todas as medidas, altura, diâmetro do furo central, ele já é mais detalhado, diâmetro do furo externo, espessura, espessura mínima. O que que é a espessura mínima no catálogo? É a mesma B aqui, ó. É a mesma B. Espessura mínima da pista é a mesma espessura mínima, beleza? E a IP, ela não converte tela para Fremax, e nem vice-versa, nenhuma das duas converte uma pela outra. Mas se você trabalha aí com as duas linhas, dá para você conferir medida, ver a conversão delas, beleza? Mas mesmo eu conferindo todas as medidas, eu gosto de clicar aqui, ó, porque aqui tem a aplicação detalhada deles, bem aqui embaixo, ó. Você clicou, abriu, vem as medidas primeiro, e aqui vem toda a aplicação detalhada, com início de ano, fim do ano, o motor, tudo bacaninha, beleza? E outra coisa que tem nesse catálogo também
tem aplicação detalhada, é onde encontrar. Se eu voltar aqui, ó, e clicar onde encontrar, que vai talvez dar um pouquinho, vamos colocar aqui, ó, 71741, vamos colocar aqui um 508. Núcleo Bandeirante, por exemplo, onde encontrar. Procure o produto, vamos colocar aqui um exemplo, BD5056. Ele vai falar quem comprou esse disco da Fremax. Ó, não sei aqui porque que não deu certo, mas... Ah, é porque no Bandeirante não tem. Mas se eu colocasse um CEP que tinha uma loja por perto que comprou, era para aparecer. Às vezes pode estar com algum probleminha aí nesse catálogo, mas geralmente aparece. Às vezes hoje eles estão atualizando alguma coisa, não veio. Mas tem também como onde encontrar. Mas resumindo a ópera aqui, galera. O que eu tenho que ficar atento em disco? Eu sempre vou preencher nesse mesmo formato aqui, ó. Não esqueçam. Se vocês preencherem aqui no Fremax diferente, acredito que vocês vão errar. Vamos lá novamente. Seleciona a linha que eu quero. O carro, por exemplo, Ventura, eu vou escolher aqui, tipo Volkswagen. O veículo, claro. O ano, vou colocar aqui 2018. Eu pulo essa aba de versão e vou direto para a peça que eu quero. Fechou? E aí eu confiro a aplicação. Desculpa, fiz alguma coisa errada aqui. Viu? Se você não fizer certinho, vai dar errado. Vou fazer de novo. Não deu certo, vamos fazer de novo. Gol 2008, por exemplo. Disco de freio. Ah, é porque eu cliquei em disco de acoplamento. Disco de freio. E aí eu coloco. Quando eu quero... Se porventura eu quero... Olha, ó, todos esses discos ela me falou que aplica. Nesse ano de carro. Eu dou Ctrl. Venho aqui, vejo as aplicações. Tarará, tarará. Ah, não, não é esse. Volto. Venho aqui, volto. Vou pro próximo. Até encontrar o que eu quero. E se eu já tiver a medida, melhor ainda. E aí, para não perder tempo, eu só venho aqui selecionar a medida. Agora, já no hiper, lembra? A gente preme a montadora, o veículo, o eixo, o ano e o disco. Depois confere se é ventilado ou sólido. Nesse caso aqui, por exemplo, esse caso só tem ventilado. E se, como eu dei mais de uma opção aqui para mim, eu confiro a medida e já era. Você não vai vender errado, beleza? Ah, o que mais que eu tenho para usar nesse? Tambor de freio. Lembra que eu falei que tem carros que utilizam disco nas quatro e tem carro que usa disco na dianteira e tambor na traseira. Vamos pegar aqui, por exemplo, Montana. Não, Corsa. E aqui, GM, Corsa, traseiro. Vou colocar aqui Corsa 2009. Aí eu vou mudar para tambor, só isso. A mesma coisa, galera. Só porque tambor não tem essa história de ventilado e sólido, tá? Só tudo é tambor. E aqui tem a aplicação, quando tudo certinho, você vai seguir o ano e a aplicação. E as medidas. Aqui ele também te ensina a medir se você tiver dúvida em alguma coisa. A mesma coisa a gente tem no catálogo da Fremax. Clique em voltar aqui, seleciono a linha Chevrolet GM. Não, opa, aí, ó, não é GM aqui é Chevrolet. Corsa, o ano e a linha de produto. Não preencho a versão, tá? Tambor de freio. Vai vir os tambores aqui. Com as medidas para serem filtradas aqui também. E aqui tudo bacana. Ah, e o que que é legal também? A Fremax tem alguns tambores de freios que ela já manda com o rolamento junto. E aqui, por exemplo, quando tá falando nesse caso aqui, ó, BD1244, quer dizer que já vem com rolamento, tá? Também é bastante importante porque vai ter caso da Hiper já mandar com rolamento e a Fremax mandar com rolamento. Então, às vezes você está fazendo um orçamento, tem uma diferença muito grande de uma marca para outra, provavelmente é isso. Uma vem com rolamento e o outro não. Beleza? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. O meu telefone e o meu e-mail fica aí na descrição. E disco é basicamente isso. Só pela última vez, montadora, veículo, o eixo, se é dianteiro ou traseiro, o ano e o tambor.
Quando a gente vai usar tambor, quem não tem tanta experiência, eu não indico tá filtrando aqui, ó. Porque se eu coloco Corsa, não, vamos usar um carro aqui, por exemplo, que usa disco e tambor, dependendo da versão do carro. Amarok. Então, se você não sabe, só preenche aqui, ó. 2.000 só nesse caso, tá, galera? Se você não sabe se atrás usa disco ou tambor. Porque às vezes o teu cliente pede, eu quero disco traseiro. Quando você vai ver, o carro não usa disco, usa tambor. Aí você só preenche aqui, traseiro, eixo traseiro. Aí, ó. A Hiper aqui, pra Amarok, ela só tem o tambor. Vamos ver se na Fremax aqui ela tem o disco e o tambor. Automóveis, porque a V6, a Amarok, por exemplo, V6 usa disco na traseira. Isso é muito importante, galera, porque tem gente que fica aí quebrando cabeça. Ah, meu Deus do céu, é tambor, é disco atrás. Cara, o catálogo vai te auxiliar imensamente quanto isso aí, tá? Atualizar aqui, que deu alguma coisinha errada. Não preenche o que você quer, especificando tipo, entre disco e tambor, e aí ela, se ela tiver as duas opções, ela vai informar. Amarok, ano, vamos colocar aqui 2015. Ah, talvez é porque eu coloquei o ano errado também, tá? Que a Amarok saiu 2018. Agora sim, foi isso, viu, galera? 2018. Aí sim, ó, que ela tá falando, viu? Pra Amarok 2.0, usa tambor. Pra Amarok 3.0, que é a V6, usa disco. Fechou? É só relembrar pela última vez, só preenche montadora, o veículo, o eixo é traseiro ou dianteiro, o ano. No caso de eu tentar ficar sabendo se o carro usa no mesmo ano tambor ou disco, eu não preencho, mas se eu for vender só disco, geralmente quando é dianteiro, eu preencho nesse formato, beleza, galera? Montadora, veículo, eixo, ano e disco. E aí vamos para brincadeira. Se tiver mais de uma opção, igual aqui, ó, a Amarok deu mais de uma opção, aqui não vai mudar porque é da V6 e da 2.0. Mas se ela desse mais de uma opção no mesmo carro, vamos pegar aqui, ó. Aí, ó, deu todas essas opções. É só eu vir aqui na lateral, ver a medida e matou. Voltando mais uma vez aqui ao Fremax, preenche nesse formato. Segmento, montadora, veículo, ano e o que eu quero, no caso, um disco de freio. Ah, se eu selecionei dessa forma, eu quero os discos dianteiros da Amarok, eu já venho aqui e filtro, para não perder tempo. Dianteiro. Pronto. Tá aí, ó. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. E disco de freio e tambor é basicamente isso.